Então eu vou falar sobre abrir uma janelinha aqui à parte, sobre o CapDo. Chamado assim, né, CapDo, mas nada mais é do que o ciclo PDCA, que é o ciclo de melhoria contínua. O que é esse ciclo, né? O que é o PDCA? É a inicial de 4 palavras em inglês, né? Que é plan, ou planejar. O do, né? De do, fazer. Check, que é o checar, e act, agir. Então é o ciclo PDCA, que aí é mais conhecido de todos, muita gente já conhece, já trabalha com esse ciclo, enfim. E o CapDo é justamente a gente mudar aqui do iniciar do P para começar a iniciar no C. Mas qual que é a diferença? Qual que é a diferença nisso? Então vamos lá. Então ao invés de começar no P, eu vou começar no C. Então vou fazer isso daqui. Qual que é essa diferença? O que vai dar diferença eu começar pelo C e não pelo P? Então vamos lá, vou contar um caso real. Aliás, vários casos reais foram assim, mas para poder ilustrar isso. Então, não sei se já aconteceu com vocês, mas quantas vezes eu fui chamado para uma sala e falar assim, nós temos tal problema, vamos resolver ele. Vamos. Então, a gente fazia um plano de ação, ou seja, o P. A gente fazia a ação, né, executava isso, que é o D. E quando a gente ia checar, a gente via que ou não dava resultado, ou no universo lá de, sei lá, 20 ações, tiveram 2 que deram um resultado muito bom. E aí vem a pergunta, né? Como é que a gente não viu isso antes? E aí a gente age em cima, né? Como é que a gente não viu isso antes? Por quê? Porque a gente planejou a partir de um problema sem ter checado se esse é o 80-20 do negócio. O que é 80-20? Então, o princípio 80-20 de Pareto, ele fala o seguinte, 80% dos resultados estão concentrados em 20% das ações. No nosso caso aqui, né, a gente poderia falar em estatísticas, em natureza, na natureza, percebeu isso? Esse é Vilfredo Pareto, é um italiano. Na verdade, eu acho que ele é francês, mas viveu a maior parte da vida dele na Itália. E ele, através de um estudo, ele percebeu que 80% das terras da Itália pertenciam a 20% da população. E ele começou a ver que em várias outras áreas tinha essa mesma proporção do 80-20. E isso é muito interessante aqui para a gente também, o que justifica o CapDo. Por quê? Primeiro a gente vai medir. A gente medindo, a gente vai saber o 80-20, a gente vai saber que 20% de algumas ações, atacar uns 20% ali do que você está vendo, vai te trazer 80% dos resultados. É exatamente isso que é o princípio CapDo. Eu vou falar isso na prática, tá? Como é que funciona. Então deixa eu colocar aqui pequenininho para a gente ir acompanhando, né? E acompanhando esse processo através do CapDo, mas eu vou falar aqui, por exemplo, do indicador backlog. Então você pode medir lá a disponibilidade, o OEE, MTBF, MTTR, o índice de corretiva, breakdown, o cumprimento da programação, o cumprimento do plano preventivo, enfim, você pode medir vários indicadores e fazer isso para qualquer indicador. Eu vou dar um exemplo aqui do backlog. Então, o backlog, basicamente, tá? O backlog é o indicador que mede o quanto que você tem de HH previsto para ser executado na sua carteira de serviço. Então, o quanto tem de homem-hora. Então, o que é isso? Eu fui lá e abri uma OS e coloquei na OS, preciso de 3 pessoas durante 2 horas para executar essa atividade. Ou seja, nós temos 6 HH.
Então, imagina isso é uma ordem de serviço. Imagina que no seu sistema, seja um sistema informatizado, já um software de gestão ou mesmo uma planilha, Excel, enfim, não importa. Você vai ter lá abertas, né, 3.000 OS. 3.000 OS. E aí você vai somar todos esses HH. A soma de todos os HH de ordem de serviço abertas no sistema para serem executados é o seu backlog. Se você divide então, supondo aqui, tá? Que deram 3.000 HH. Se você divide isso pelo número de pessoas que você tem na empresa, então, por exemplo, 10 pessoas. 10 pessoas. Homem, hora, homem. Você corta o H com o H. 3.000 dividido por 10, você corta um zero de cá, sobraram 300 horas. 300 horas. Então esse é o seu backlog, medido por semana, tá? Então esse é o seu backlog medido na semana, 300 horas. Supondo que você tem uma meta de 180 horas, ok? E aí você começou a medir o seu backlog durante as semanas. Então, medindo seu backlog, você ficou com vamos diminuir mais um pouco aqui. Você ficou na semana 1 com 300 horas, tudo em hora, tá? Semana 2 com 320. Semana 3 com 310, semana 4 com 350, semana 5 com 290, semana 6 e assim por diante, com 300. Vou colocar até a 8ª semana aqui para ver 2 meses aqui medido, tá? 300, 315, semana 8, 320. Olha só, então minha meta é 180. E minha medição está sendo 300, 320, 310, 350 e assim por diante. Qual que é o lado positivo nisso e qual que é o lado negativo nisso? Existe um lado positivo nessas medições? No caso do backlog existe muito. No caso de vários indicadores sim, mas no backlog principalmente. O backlog é mais importante esse número mais constante, como está sendo aqui, do que ele estando, por exemplo, na meta numa semana e na outra semana totalmente fora da meta. Ele oscilando muito. Então, essa baixa oscilação que está tendo, isso é muito, muito positivo. É sensacional esse número aqui, do jeito que está, ele é muito bom. Só que sua meta é 180. 180, o que é 180? Basicamente, tá? São 4 semanas de trabalho em 44 horas semanais, né? Correspondem a 4 semanas aqui. Então, 180 horas é o mesmo que eu falar assim, eu pego minha equipe, que eu falei aqui, né, de 10 pessoas na equipe, eu pego minha equipe de 10 pessoas e em 4 semanas eu executo tudo que eu tenho para executar. Eu sempre trabalhei com esse número, tá? Esse número é um número, enfim, é um número que eu já peguei como benchmark, então eu trabalho com esse número, mas poderia trabalhar com a sua realidade, isso daqui é bem cada caso é um caso. Mas eu vou trabalhar com 4 semanas, 180 horas, e eu estou medindo esse tempo aqui. Então, eu estou vendo que eu estou tendo controle sobre a minha gestão, ela está acontecendo e eu estou tendo um controle porque esse número não está variando demais, ele está bem equilibrado durante as semanas. Então, primeiro ponto, por que abaixar para 180? Porque eu considero que esse número ainda é alto, quase o dobro de 180, e aí eu tenho um risco de corretivas que vão me atrapalhar a fazer as preventivas e, consequentemente, eu não vou esvaziar a caixa e o backlog vai aumentar.
Então eu corro o risco eminente desse número aumentar a qualquer momento. Então eu preciso abaixar ele. O que eu faço? Então, a gente vem, faz a conta e contrata uma mão de obra, e aí nesse caso é fácil da gente, fácil entre aspas, né? Da gente justificar isso, esse valor. Então, contrato de mão de obra externa para execução de um tipo de atividade, enfim, não sei qual atividade, mas, por exemplo, eu tenho uma reforma de equipamento que ele me dá muita corretiva. Aí eu iria no 80-20 de novo, né? O que me atrapalha fazer mais as preventivas? Quais são o maior índice de corretiva? É nesse equipamento? Então vamos fazer uma reforma nesse equipamento, eu trago mão de obra externa, não ocupo minha mão de obra, e só disso daqui eu olho na minha carteira de serviço lá que eu vou abaixar, por exemplo, 100 horas. 100 horas de uma vez só eu vou esgotar aqui do meu backlog. Então, se eu esgoto 100 horas só com uma contratação de uma mão de obra externa para executar um tipo de atividade, é o mesmo que tudo isso daqui eu reduzir 100 horas daqui para frente. Então olha só como é que eu estou muito mais sob o meu controle. Ó, já está aqui, ó, já está muito próximo à meta de 180. Então isso daqui, essa leitura é muito interessante para a gente saber, porque o que eu fiz com isso daqui, diminuindo as 100 horas? Eu diminuí meu risco de ter mais corretivas no meu processo. Como? Contratei uma mão de obra esporádica, só para execução, só para poder diminuir esse número aqui ao longo das semanas. E com isso eu mantive o meu backlog muito mais baixo, muito mais próximo à meta, o que eu consigo enxergar que talvez com a própria mão de obra agora. E outra coisa, né? Não só eu diminuo isso, mas talvez eu consiga diminuir mais esse número durante as semanas, porque provavelmente eu vou ter menos corretiva com essa mão de obra que eu gastei aqui externa para poder atacar um único equipamento, né? Então isso o que a gente fez então? Só recapitulando no CapDo. Primeiro, a gente checou. Primeiro eu fui lá no backlog e vi, eu estou medindo ao longo das semanas, então é isso daqui, ó, essa medição. Segundo, eu fiz uma análise desses dados. O que a gente pode fazer? A gente pode contratar uma mão de obra externa para atacar o equipamento que me dá mais corretiva, para eu diminuir esse número e, consequentemente, ter um risco maior. O que eu faço? Eu planejo as ações. O que eu preciso? Eu preciso de uma mão de obra externa, eu preciso de parar o equipamento, eu preciso de programar com a produção, eu preciso disso, daquilo e tal. Executo. No que eu executei, o que eu volto a fazer? Checo novamente os resultados. E aí eu vou analisar a partir da semana 9, semana 10, semana 11 e quais foram os resultados dessas ações, né? O resultado foi muito bom, tal. Beleza, eu posso fechar o ciclo aqui e trabalhar com esse número mais baixo e tentar reduzir ele, quanto eu posso agir novamente, a ação novamente, eu rodei o ciclo e chequei de novo. A ação pode ser eu atacar um outro 80-20 aqui que não seja mais esse. Ou pode ser ir um pouco mais a fundo aqui no próprio backlog. Mas então, o que eu queria com esse exemplo simples é trazer como na prática, como usar o CapDo. Isso daqui eu vou citar um exemplo que a gente fez na prática e teve um resultado muito interessante. Que foi numa empresa, a gente era muito parecido com esses números aqui, inclusive, tá? E a gente tinha muita ponte rolante antiga, com risco, inclusive, não um risco eminente, tá? Mas a ponte rolante era muito antiga, são equipamentos de içamento de carga, então tem a questão de segurança também. O que a gente fez? A gente mapeou todos os feriados no ano e vimos que uma ponte rolante, para a gente descer ela, reformar ela toda e voltar com ela, era 4 dias. Tinham vários feriados que dava na quinta-feira ou na terça-feira, ou mesmo na sexta, na segunda, a gente pegava esses 4 dias, descia a ponte, reformava ela inteira, voltava e conseguia ter muito menos corretiva nessa ponte. Dali para frente era só manter preventivamente. E
e a gente esvaziava muito o backlog. Então a gente fez isso com 6 pontos rolantes. Então a gente foi esvaziando assim, de um ano para o outro, a gente foi descendo gradativamente o backlog e manteve ele muito sob controle. Então esse é um exemplo da aplicação do CapDo, como eu falei aqui. Então não basta a gente saber a teoria, né? A gente tem que levar essa teoria para a prática, né?